Meu nome é Roberto Pereira, minha esposa e eu viemos para cá, para Bela Torres, em 2003, passar um final de semana no veraneio já, no verão de 2003. E nos encantamos com a praia, compramos um terreno, já contratamos arquitetos e começamos a nossa casa já em 2003. Aí, em dezembro de 2004, a gente já estava nos finalmente, jardim sendo acabado, e já passamos a virada do ano aqui, de 2004 para 2005. Né? Então, a partir daí começou, de fato, o nosso relacionamento intenso, com a Bela Torres. E foi muito legal porque toda a nossa família abraçou, Minha esposa e eu, obviamente, fomos os primeiros a nos apaixonar. Aí depois vieram as duas meninas, aquela coisa toda e tal. E elas sempre achavam a praia um pouco parada, que de fato era. Continua sendo até hoje, em 2025, continua assim, mas não tão parado como era antes. E nós, como sempre gostamos de festa, a gente é muito bom de trabalho, também é bom de festa, elas queriam, obviamente, uma praia mais agitada. Então nós chegamos à conclusão que perto de Torres nós teríamos as duas coisas. Praia boa, linda, maravilhosa, Bela Torres, para descansar, e algumas baladas, que a gente acabou fazendo aqui em casa, inclusive. E quando a gente precisava de mais balada, a gente ia para Torres. Então é mais fácil de tu ir para balada do que tu ter balada todo dia na frente da tua casa e tu ter uma praia lotada, como é o caso de Torres, inclusive até hoje. Então isso fez com que a gente se apaixonasse. É uma praia que não é um condomínio fechado, mas é como se fosse, porque aqui tem uma população que todo mundo se conhece, isso aí é muito legal. Então eu costumo dizer que a gente tem um clima de condomínio fechado, porém aberto, onde todos têm acessibilidade a todos. Inclusive os eventos que se faz aqui na Bela Torres, Costelão e outros eventos, isso aí propicia com que a gente tenha relacionamento com todo mundo. E isso, para nós, para a nossa família, é fundamental. Ter uma praia boa, da maneira que a gente tem na Bela Torres, é sonho de consumo. E com a passagem do tempo, acho que a gente demorou uns 4, 5 anos, a gente assumiu a associação por 2 anos. Terminou o primeiro mandato, vamos chamar assim. E aí depois passaram mais 2 presidentes, dentre eles, o que me sucedeu foi o Rodrigo Fuchs, que é filho do fundador da praia, um dos fundadores da praia. E aí depois dele veio um outro, que não me ocorre o nome dele agora, e aí depois desse outro acabou voltando para mim e eu fiquei mais uns 4, 5 mandatos direto aí, as pessoas falam muito, Roberto, mas isso aí dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho. Mas o trabalho nunca nos assustou. Quando a gente faz com prazer, com satisfação, que a gente busca um resultado para todos, para a coletividade, como é o caso da Bela Torres, é muito prazeroso. A gente conversou com muitos associados, moradores, enfim, as pessoas, elas, não quero me meter nisso, não quero me meter nisso. Só que ser presidente de uma associação é muito gratificante. Te leva a lares que talvez tu nunca tivesse acesso. Te leva a conhecer pessoas que talvez tu nunca conhecesse. E, obviamente, tu deixa uma obra onde todos aproveitam, independente de classe, independente de gênero. Então, isso é gratificante. E às vezes a gente brinca, mas a associação não tem uma remuneração financeira, não tem. Mas nem sempre o financeiro é a principal remuneração. Então a gente começou com esse primeiro mandato lá em 2006 a 2008, se eu não estou enganado. Depois, quando a gente reassumiu a praia, nós fizemos um mapeamento da praia, arquitetônico, muito legal, que eu não posso deixar de fazer o reconhecimento do André Rigoni, da Tati Bife, 2 arquitetos de Caxias de primeira linha. Mapeamos toda a praia, mapeamos todos os acessos que a gente tinha, da água que tinha acesso ao mar. Isso aí tu tinha que fazer umas passarelas, que nós nomeamos de passarela. E aí nós começamos por aí, a melhoria da praia. E paralelamente a tudo isso, em 2015, nós compramos uma mini carregadeira, que popularmente conhecido como Bobcat. A associação, ela não tinha muitos recursos, mas ela sempre teve bons apoiadores. Bons não quer dizer muitos, mas a gente sempre teve bons apoiadores. Pessoas que de fato se importam com a praia. E isso, se importar com a praia, para nós é tudo, para nós é fundamental. E a gente se uniu, juntamos uma meia dúzia, a minha meia dúzia pode ser umas 150 pessoas, e compramos essa máquina. Todo mundo ajudou. Compramos a máquina, compramos uma vassoura para botar nessa máquina,
né? Compramos uma capinadeira, tudo se acoplado à máquina. Fizemos um evento para mostrar para esses associados, né, que nós de fato nos tínhamos comprado. Aquilo que a gente se comprometeu e eles apoiaram, a gente mostrou para eles. Só que naquela oportunidade, quando a gente mostrava, nós também vendemos os ingressos para eles de novo verem o feito que nós tínhamos conseguido através da confiança deles, né? E ainda recolhemos mais os trocados ali. Então ali a gente começou a capinar a praia, coisa que não era feita, né? Começamos a varrer o calçadão, começamos a varrer a avenida, inclusive do comércio, né? E recolher o lixo na Avenida Beira-Mar, que a gente fazia, mas fazia com carro de mão, era precário, a gente não conseguia dar vencimento. E com essa máquina nos deu muita agilidade, né? Então, muitas vezes a virada do ano, né, que normalmente as pessoas deixam garrafa na beira da praia, o que não é aconselhável, mas acaba acontecendo, né? Então a praia ficava meia, mas as pessoas chegavam ali às 6 da manhã, já não tinha mais nada disso. Por quê? Porque a máquina da associação já tinha passado ali e recolhido tudo. Então a praia sempre foi muito impecável para todos, né? E com a ajuda de poucos, que não deixa de ser gratificante, porque cada dia tu conseguindo agregar mais pessoas, melhor tudo isso vai ficando, tudo isso vai sendo transformado. E transformar, esse é um legado que a gente deixa. Isso é uma coisa que a gente sempre diz, a minha esposa e eu. Quando tu é presidente de uma associação que nem a nossa, tu tem o poder de transformar. E isso para nós é oportunidade. Porque tu transformando, tu traz mais conforto para as famílias, moradores ou turistas, independente, conforto para as famílias que aqui vivem, que aqui moram, que aqui veraneiam, que aqui trabalham, né? Então isso aí para nós é muito gratificante. E a gente fez todas essas passarelas com design, né? Design arquitetônico, lindo, maravilhoso, produto de qualidade. Nós temos inclusive decks de 150 metros quadrados, onde as pessoas podem conversar, fazer novas amizades, né? Tomar chimarrão, levar as crianças. Nós não tínhamos acessibilidade, né? Quando a gente começou esse trabalho, a gente não tinha acessibilidade. E quando nós começamos com essas passarelas, todas elas têm acessibilidade. Isso para nós sempre foi prioridade. E graças a Deus a gente conseguiu colocar tudo isso em prática, né? Aí nós começamos a fazer outras reformas, né? Que nós sempre tivemos aqui, que é uma herança muito importante. Nós temos aqui várias heranças dos fundadores, que lá em 1983 fundaram a praia. Seu Pedro Bife, seu Fulcher, tá? Celeste Mandelli. Nós tivemos aqui muitas pessoas, o Hernani, os fundadores que em 83 tiveram a visão de transformar isso aqui no paraíso que é hoje. Isso nós devemos a eles, nós temos que respeitá-los, inclusive por isso. Eu lembro até, voltando um pouquinho no meu primeiro mandato lá em 2006, eu não conhecia a família Fulcher. E o seu Fulcher passou por aqui e viu eu envolvido numa obra da associação. E ele disse o seguinte: tu não me conhece, mas eu tenho 3, 4 empresas, mais a residência, mais do meu filho, mais não sei o que lá. E todas elas vão ajudar. Então, de pessoas boas como a família Fulcher, como o seu Pedro Bife, todos esses fundadores ajudam a praia até hoje. Então merecem todo o respeito, merecem o nosso, mais do que respeito, até merece o nosso reconhecimento. E em cima desse respeito que a gente foi melhorando a praia e preservando aquilo que de fato tem que ser preservado, né? A essência da praia, além dessas passarelas todas que eu comentava aqui, máquinas e tudo mais, nós começamos então a reformular os ambientes que nós temos na Avenida Beira-Mar. Que inclusive muitos deles, com exceção do clube, muitos deles é de um dos fundadores, que cede voluntariamente os imóveis para a associação, e desses aluguéis nós conseguimos voltar esse dinheiro para a sociedade novamente. Fazendo isso, nós tivemos um pouco mais de recurso para poder continuar investindo, né? Associação, nós fizemos rede elétrica nova, nós todas as luminárias da Avenida Beira-Mar nós transformamos em LEDs. Com o apoio da CEPRAG, trocamos os postes altos, né, que nós chamamos que são 17 postes ao longo da avenida, praticamente 2.000 metros. Foram trocados por postes novos de concreto com o apoio da CEPRAG. Importante parceiro da associação. E aí depois, com o tempo, né, nós tínhamos aqui temos uma quadra aqui de 6.000 metros quadrados. E tinha um proprietário essa quadra.
Só que ela era explorada pelos veranistas, pelos moradores, como quadra de futebol de campo, né? Há anos. Mas o proprietário, em volta e meia, ameaçava em construir. Bom, sabendo disso, sabendo dessa ameaça, né, que é uma quadra de lazer extremamente importante para a sociedade. Não somente para a associação, mas sim para a sociedade. Nós começamos a ir atrás, o Rodrigo Fulcher e eu. O que nós fizemos naquela oportunidade? Fomos atrás de quem? Dos fundadores da praia. Que até hoje, nós estamos gravando aí em 2025, até hoje eles são parceiros. Querem a praia cada vez melhor. Portanto, fomos atrás deles e começamos a pedir terreno para eles. Conseguimos uma quantidade grande, ao ponto de podermos permutar, então, esses terrenos doados por eles, inclusive, principalmente pelos fundadores, né? Numa estratégia onde o Rodrigo Fulcher foi importantíssimo, foi fundamental, por todo sentido, pelo conhecimento que ele tem da praia, né? Até porque o pai dele é um dos fundadores, né? Pelo conhecimento que ele tem de cartório, de imobiliária, registro de imóveis, enfim, de tudo. Então, com a vontade dele, com o empenho dele e, obviamente, com a nossa também, nós conseguimos resolver um problema histórico da praia. Então, fizemos tudo isso que a gente fez com o apoio dos fundadores e conseguimos, então, fazer uma permuta, e hoje nós temos uma quadra à beira-mar de propriedade da associação, que, inclusive, a gente se preocupou em colocar nos documentos que uma eventual venda disso ou qualquer transformação dessa área, ela tem que passar por todos os ex-presidentes vivos, essa decisão, né? Que é uma maneira de se decidir melhor, né? Para justamente a gente ter obras que impactem de fato na vida das pessoas, né? E novamente, claro, agradecer a todos os doadores dos terrenos, os investidores, as pessoas, os fundadores da praia, sempre foram muito fundamentais para nós. Posso deixar de dizer o seguinte, que eu me reunia com o André e a Tati Bife e eu colocava para eles assim, a gente não tinha nada para fotografar. Nossa praia era uma praia linda, sim, mas a gente precisava de algo mais, sabe? Que as pessoas pudessem fotografar, pudessem postar em redes sociais. E aí eles tiveram a ideia de a gente fazer as velas, né? Então essas velas no início ela não era muito bem compreendida. Mas logo em seguida, já no verão seguinte, as pessoas começaram a fotografar e postar, e nós ficamos conhecidas também pela Bela Torres, por ser uma praia que hoje nós temos alguma coisa para fotografar. Inclusive, depois de todas as estruturas que a gente fez, começaram a ser realizados casamentos, vários já foram realizados à beira-mar. Então, é aquela coisa assim de, para a gente ter o turismo, para a gente ter o conforto, inclusive para os moradores, nós temos que investir na infraestrutura, né? Na beleza da praia, na beleza das obras. Não basta ser uma obra, ela tem que ser bonita, ela tem que ser encantadora. E isso aí, os arquitetos que eu mencionei, eles foram muito felizes nessas obras, sem dúvidas, que são lindas até hoje. Em cima desses eventos, que a gente sempre procurou fazer alguma coisa, né? Não, a associação não tinha condições de fazer eventos todos os finais de semana, grandes eventos, essas coisas assim, não tinha condições. Mas nós lembramos que eu sou natural de Mostardas, e lá em Mostardas o meu avô fazia um costelão. Ele mais meia dúzia de fazendeiros faziam um costelão de encerramento de veraneio. Aí nós tivemos essa inspiração, a gente copiou do meu avô essa ideia. E na época aqui, o prefeito era o Alemão. E aí a gente queria fazer um costelão assim de metade de veraneio para poder agregar as pessoas e até arrecadar um dinheiro para a associação. E a gente teve essa ideia então de trazer o costelão para cá, mas esbarrava no custo. Daí eu liguei para o prefeito, e o prefeito disse o seguinte: atenda a lona, que era uma lona de circo, o primeiro que a gente fez. Ele disse: isto o banco pode contar. Então o Alemão foi uma pessoa que deu um grande apoio, a gente também tem que reconhecer isso. Feito isso, nós começamos, fizemos o primeiro, segundo, terceiro, que foi crescendo, e nesses 13 costelões que a gente fez, né, que agora em 2025 está sendo feito o 14º, né, desses 13 que a gente fez, nós chegamos a ter público recorde, ingresso esgotado, de bater assim, o máximo de 1.000 pessoas. Tá? E o evento só foi crescendo pela organização
que a gente sempre teve, pelo cuidado que a gente sempre teve, né? Chegamos a assar 1.000 quilos de costela, só a parte da janela, né? Com pratos, com talheres, as pessoas chegam, são bem recebidas, levam o prato de recordação, porque são pratos de louça, né? E isso é um momento que eu também tenho e não posso perder a oportunidade de agradecer a todos os patrocinadores. E quando a gente patrocina, a gente confia. E confiança para nós é gratificante. A gente vive da confiança das pessoas. Então, a Clara e eu, nós não podemos deixar de reconhecer, né? Apesar que muitos acham uma bronca a gente assumir uma associação, mas para nós não, para nós foi gratificante. Poder agradecer isso aqui para minha esposa, para mim, para nossa filha, para nossa família. É um momento ímpar. E é um pedido que eu faço. Sempre que tiver possibilidade de se dedicar para alguma associação, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade que você tem de fazer pelo próximo. E isso não se perde. Isso se aproveita. Então, para Clara e eu foi bastante trabalhoso, sim. Abrimos mão muitas vezes do nosso convívio, sim. Deixamos de conviver com as nossas filhas, os nossos genros, sim. Tudo isso é verdade. Mas hoje a nossa família aumentou. E aumentou muito, principalmente pelos cargos que a gente assumiu até agora. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero fazer um agradecimento especial a todos, né? Aos empreendedores da praia, que criaram a praia. Nós estamos aqui por causa de vocês, cara. Muito bom. Pedro Bife, Celeste Mandelli, né? O seu Fulcher, família toda, nota 10. Muito obrigado. Obrigado às pessoas que sempre patrocinaram o nosso evento e, obviamente, obrigado à minha filha. Obrigado às minhas filhas, obrigado ao meu genro, obrigado à minha esposa. Muito obrigado. Estaremos sempre à disposição. A gente está gravando aqui como ex-presidente, mas sempre disponível para poder apoiar o atual e os demais que vierem, que eventualmente precisarem do nosso apoio. Contem conosco. Olá, sou Norton Passaia, atual presidente da SAB, morador da Bela Torres desde os anos 2000 e assumo a presidência da SAB com muita honra a todo o trabalho feito até aqui. Vocês puderam ver nos vídeos anteriores. E assumo também com muito respeito a todos que passaram, né, os antigos presidentes. Como vocês puderam ver nas histórias, o pessoal contribuiu muito pela nossa praia, tornar a praia o que ela é hoje. Então assumo com muito respeito a essa turma toda, aos demais presidentes que não puderam gravar, né? Mas assumo com muito respeito, até por isso a gente teve essa ideia de fazer esse documentário, né, mostrando um pouco a história da nossa praia. Acredito que uma praia que conta sua história é uma praia que as pessoas valorizam, né? Então a gente teve essa ideia de resgatar essas histórias dos antigos presidentes para justamente a gente contar essa história do início, meio e presente. E para os novos moradores, né, os nossos jovens, criar esse laço com a praia, né, saber, entender um pouquinho mais dessa história, para a gente valorizar cada vez mais, saber que as coisas não foram fáceis, saber que a nossa praia hoje é uma praia diferente, justamente porque essa turma lá atrás trabalhou muito pela praia, trabalhou muito por nós. Então hoje, os mais novos, né, os novos moradores, a gente tem que valorizar isso, valorizar todo esse trabalho que foi feito, para justamente a gente conseguir dar essa sequência e tornar a Bela Torres cada vez melhor. E é com muito orgulho, com amor a Bela Torres, ser um apaixonado por Bela Torres, que eu continuo o trabalho que foi realizado até aqui e espero contribuir da melhor maneira possível para tornar a nossa praia uma praia cada vez mais linda, uma praia cada vez mais valorizada. E conto com a ajuda de todos, levantando esse movimento de união dos antigos moradores, dos novos moradores, dos mais jovens, enfim, eu preciso do apoio de todo mundo, da união de todo mundo, para a gente conseguir cumprir nossos objetivos e fazer as coisas acontecerem. E nos anos 2000, que foi quando a gente veio morar para a praia, consegui acompanhar toda aquela revolução que a praia estava passando, e hoje é muito gratificante fazer parte disso, dar continuidade a isso, e mais do que isso, as pessoas que fizeram esse trabalho lá atrás
fazer parte da minha comissão, em nome da Lúcia Pescador e do Solivan Pescador. Então, tenho muito respeito a eles por toda essa transformação que foi feita. Acredito fielmente que a nossa praia hoje é uma praia diferente muito por conta do trabalho que foi feito lá atrás. Então, poder contribuir, de certa forma, para continuar esse trabalho, também o trabalho do Roberto, que criou essa identificação para a praia, com muitas obras, muita dedicação, né? Então, para mim, é um sentimento de muito orgulho mesmo, poder continuar esse trabalho e fazer algo em prol, né, da SAB, em prol da Bela Torres. Acredito que eu tenho muito a contribuir e quero fazer a diferença também, como eles lá atrás fizeram. A Bela Torres é uma praia de muitas lembranças, rica em memórias, e espero que possamos construir ainda mais histórias.